No último vídeo nós paramos em 1987, que é quando a Intel chega oficialmente aqui no Brasil e também em toda a América Latina. Naquela época não dava nem para saber o quanto o Brasil era relevante para esse mercado. Isso acontece porque nós estávamos lá espremidos no relatório fiscal junto com todo o resto do mundo em apenas 1%. Mas como eu prometi no primeiro vídeo, isso tudo vai mudar muito na continuação dessa história. Então, primeiro quero agradecer de novo a Intel Brasil por ter escolhido o Adrenaline para contar essa história e vamos adiante, porque eu garanto para vocês que essas coisas, esse tal de espremido em 1% do mercado mundial de computadores vai mudar bastante aqui no Brasil. Então, o que estava rolando em 1987? No mundo, o que estava acontecendo era que o bloco comunista estava desabando. Então, nós tínhamos a perestroika e a glasnost tentando reformar as coisas, mas não vou dar spoiler para ninguém e como isso ia terminar. Mas na contramão, nós tínhamos a arquitetura de 32 bits da Intel que estava decolando e se tornando a mais presente nos computadores entre 86 e 88. Esse foi um momento extremamente relevante para o Adrenaline, curiosamente, porque ainda faltavam 12 anos para a Lan House ser inaugurada. Isso acontecia porque nessa época aconteceu a transição do 386 da Intel para o 486 da Intel, ainda utilizando a arquitetura de 32 bits, ainda compatível com todas essas tecnologias e mantendo essa liderança da empresa no mercado. Tá, mas e o que isso tem a ver com a Adrena? Pois seria um Intel 486DX2, o primeiro processador do computador de Jackson Boeing, um dos fundadores do Adrenaline. E também outra pessoa ia ter um 486 como seu primeiro computador. Este aqui que vos fala nesse vídeo. Pois é ali por 1994 que um Diego Kerber com muito mais cabelo e bem mais pequeno tinha o seu primeiro computador, um 486DX2, onde ele jogou games como FIFA 94, Jazz Jackrabbit, Wolfenstein 3D, Carmageddon. Eu joguei coisa bem violenta quando eu era criança, mas eu juro pra vocês, isso não me impediu de ser um adulto bastante responsável e bem equilibrado. Juro. A propósito, é nessa fase que acontece uma história bem curiosa que eu passei e muita gente dessa época talvez lembre, que é o tal do botão turbo. Para mim foi ensinado que isso era uma espécie de overclock, eu estava forçando a máquina, mas não era nada disso. O que aconteceu é que o 486DX2 ele dobrava a frequência do barramento externo de comunicação. O problema é que algumas aplicações se baseavam nessa frequência para operar, então quando você dobrava a frequência, as aplicações paravam de funcionar corretamente. Então o que acontecia é que você tinha um botão para reduzir para os 33 MHz, dando compatibilidade com versões anteriores, mas quando você tinha equipamentos compatíveis, softwares compatíveis, você podia aproveitar essa maior velocidade do barramento, apertar o botão turbo e passar a operar a 66 MHz, que não é nada de turbo, não é overclock, não é forçando nada. É só aproveitando que o processador tinha compatibilidade com isso e aí ele pode tirar mais performance. Mas fica aí essa história das antigas para quem acha estranho aqueles gabinetes com botão turbo na parte da frente. Mas não é só isso, o 486 também introduziu algumas coisas muito importantes, entre elas a possibilidade de substituição de processador. Sim, nós temos enfim a introdução dos sockets. Antigamente, quando você queria trocar um processador de um computador, você tinha que trocar a mainboard, toda a placa-mãe, porque o processador estava fixado nela. O 486 introduz o conceito de você ter sockets em que você desencaixa um processador e pode ir lá encaixar um novo e fazer o upgrade da sua máquina. Além disso, o 486 também é o primeiro a trazer uma memória dentro dele mesmo, agilizando a comunicação com mais instruções, chegando mais rápido sem ter que buscar lá na memória RAM. Isso, sim, senhores, é a memória cache. Mas o 486 também seria muito importante para a Intel Brasil. E não é à toa que ele é mencionado lá naquela matéria do Estadão que a gente falou no primeiro vídeo dessa série. Isso acontece porque ele é o primeiro processador, o primeiro produto lançado simultaneamente no Brasil e no exterior, nos Estados Unidos, seu lançamento oficial. Isso acontece porque o Intel 80486, ele ainda vai mudar o nome dos processadores, mas naquela época era o 80486, como ele é descrito na matéria. Ele chegou no Brasil com apenas 15 dias de diferença, o que naquela época era o que eles chamavam de lançamento simultâneo. E como a própria notícia também fala, estava começando a encurtar o gap tecnológico e as coisas estavam começando a chegar mais rápido aqui no Brasil. Curiosamente, a matéria ainda chama o Intel 486 de 80486. Isso porque aconteceu antes de um processo judicial lá nos Estados Unidos que proibiu empresas de ficarem patenteando números como se fossem produtos ou marcas. Por conta disso, a Intel teve que fazer a modificação, então ali na parte superior do processador passou a ser de 80486 para o i486, naquela parte superior que inclusive nessa época ainda era feito de um material cerâmico, ainda não era metal como era hoje em dia. E também, por conta dessa necessidade de parar de ficar chamando seus processadores por um conjunto de números, a Intel ia lançar uma das marcas que ia ser extremamente relevante no mercado naquela época e até hoje,
é aí que surge o Intel Pentium. O nome vem da raiz latina penta, que é a mesma que a gente tem em palavras como pentacampeão. Isso acontece porque o seu nome originalmente era para ser o Intel 586, a continuação do 486, então eles pegaram esse número 5. Esse novo nome tentava dar uma sonoridade como se o processador fosse um dos elementos essenciais dentro do computador, uma coisa meio alquimia. É por isso que Pentium tem uma sonoridade bem parecida com as palavras em inglês para, por exemplo, potassium, magnesium e sódium. Isso também mostra que a Intel Brasil naquela época falhou na localização, porque no Brasil, então, não deveria se chamar Pentium, deveria ter sido localizado e se chamar Pentium. Não, ficou bom. Talvez eles não tenham errado. E o Pentium, ou melhor, o Pentium, traria grandes saltos em relação ao que nós tínhamos antes com os 486. Então, saímos das frequências dos 60 MHz e chegamos aos 300 MHz. E essa linha seria atualizada até 1997, com múltiplas interações e várias novas gerações de produtos. Outra mudança bastante relevante é que era o fim daquele topo de cerâmica que nós tínhamos visto nos 486 e a introdução de um arrefecimento mais robusto. Então, enquanto os Intel 486 no máximo tinham heatsink, aquelas estruturas metálicas em cima para ajudar a dissipar o calor, é a linha Pentium que introduz as ventoinhas em cima do processador, além de também um heatsink feito de metal. Tudo isso para ajudar na dissipação de calor e dar mais margem para os produtos ganharem mais performance e subirem suas frequências. E é nesse lançamento que nós temos possivelmente o primeiro processador no computador de muita gente que está acompanhando esse vídeo. E é uma das marcas mais marcantes da história da informática, sendo atualizado desde o lançamento lá em 1996 até hoje. Na verdade, a linha Pentium ainda está presente no lançamento da 12ª geração Alder Lake. O que muda é que naquela época, há vários anos atrás, ele fazia parte dos lançamentos high-end para o consumidor doméstico. Enquanto que hoje ele ainda está presente na linha Alder Lake, mas ele está presente nos processadores de entrada, aqueles modelinhos mais básicos para uso cotidiano. Mas no período em que eles foram os high-end, os Intel Pentium foram o desejo de consumo de muita gente, o que me inclui. Eu não sei se vocês lembram, eu tinha um 486 DX2, então por muito tempo eu quis um Pentium, eu tive que pular algumas gerações, só fui dar upgrade na minha maquininha já com o Intel Pentium 3. Mas agora é hora de a gente voltar para o Brasil, e o Brasil começa com estilo. Depois daquele tempo todo em que a gente estava exprimido no 1% do mundo, a gente aparece em 1996 no relatório fiscal da Intel, e a gente começa com muito estilo. Pois é, olha ali no relatório deles, mais ou menos na página 9, nós temos o título Brasil is hot. That Hansel's so hot right now. A Intel cita um crescimento de 40% entre 1995 e 1996, com foco principalmente entre os jovens com menos de 30 anos. E esse era só o começo da explosão que foi a adoção dos microcomputadores aqui no Brasil. Segundo a Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio, PNAD, do IBGE, em 2004 o Brasil tinha um total de 8 milhões de residências com microcomputadores. E metade delas tinha acesso com a internet. Era um total de 4 milhões de pessoas com microcomputadores e conectividade com a internet. 5 anos depois, lá em 2009, nós já tínhamos um total de 21 milhões de residências com microcomputadores, sendo que delas 16 milhões tinham conectividade com a grande rede mundial de computadores, que é um baita nome brega, mas nessa época era assim que a gente chamava a internet. Nesse período, a linha Pentium vai evoluindo e, inclusive, rola umas coisas bem curiosas, como é o caso do slot 1. Processadores como o Pentium 2 e o Pentium 3, eles tinham um slot que você posicionava bem parecido com o jeito que a gente encaixa hoje uma placa de vídeo. Nessa janela de tempo, os Pentium saem das medidas de transistores em micrômetros, sendo que os primeiros tinham ali 0,8 micrômetros, para, enfim, no Pentium 3 e Pentium 4 nós termos os primeiros processadores com transistores medidos em nanômetros, no caso, 65 nanômetros com o Pentium M de 2003. Depois de estrear na linha dos Intel Xeon, voltado para servidores, é também na linha Pentium 4 que nós vamos ter a introdução de uma tecnologia muito importante, o Hyperthread. Ele usa de forma mais eficiente os núcleos físicos presentes no processador, tornando possível fazer mais operações ao mesmo tempo. É assim que você consegue ter 2 núcleos lógicos, fazendo mais coisas ao mesmo tempo, para cada núcleo físico disponível no processador. Essa tecnologia é muito marcante e está presente nos produtos da empresa até hoje. Mas é aqui um momento muito marcante, tanto para o mundo dos processadores quanto para a história da Intel, porque chegou o momento de ter os processadores com mais núcleos, ou como a gente fala em inglês, mais cores. Sim, é hora de entrar o marcante nome dos Intel Core.
A estreia rola aqui com o Core Solo e também depois vai se popularizar muito com a próxima linha, a Core 2 Duo e a Core 2 Quad. Falando nisso, agora nós já chegamos oficialmente numa parte em que os vídeos do Adrenaline cobrem esses lançamentos, porque em 2020 nós revisitamos um desses modelos. Nós fizemos uma live com o Core 2 Quad e vocês podem até dar uma olhada, apesar de ele já ter 12 anos nas costas, aquele processador, no momento que a gente fez esse teste, acredite se quiser, a gente conseguiu até rodar alguns lançamentos de 2020 com nível aceitável de performance. E falando dessa época, ou melhor, naquela época, em 2009 surge a primeira análise de um produto Intel Core aqui no Adrenaline. Então, nós temos a análise do Intel Core i5 750, o que nós consideramos na época, abre aspas, uma ótima opção para quem procura qualidade e performance. Desde então, já são 13 anos testando produtos da empresa. Desde aqueles que a gente recebe com entusiasmo, até uns que não se saíram tão bem assim. Ao total, já são 46 processadores que a gente já testou em análises, em artigos e vídeos de gameplay para vocês verem o nível de performance que eles entregam. Nesse período, a gente acompanhou a evolução que vai desde os modelos de 64 nanômetros lá da arquitetura Conroe, passando pelos 32 nanômetros dos Clarkdale, os 22 nanômetros dos Ivy Bridge e os 14 nanômetros dos Skylakes. E enfim, chegando nos 7 nanômetros, a nova tecnologia Alder Lake. Isso representa uma redução de 9 vezes no tamanho do transistor e uma multiplicação de 8 vezes no número de núcleos, saindo do Dual Core, o Core 2 Duo, chegando até hoje o processador de 16 núcleos, o Intel Core i9 2900. Isso representa uma redução de 9 vezes no tamanho do transistor e uma multiplicação de 8 vezes na quantidade de núcleos, desde o Dual Core, que era o Core 2 Duo, chegando até hoje o Core i9 2900K, processador com um total de 16 núcleos. O que nos traz ao fim do vídeo. Quero novamente agradecer a Intel Brasil por ter escolhido o Adrenaline para contar essa história. Ok, faltou alguma coisa? Ah, tá. Lembra quando eu disse que eu garanto para vocês que essas coisas, esse tal de espremido em 1% do mercado mundial de computadores, vai mudar bastante aqui no Brasil. Pois é, lá naquela época, no primeiro minuto desse vídeo, no ano de 1987, o Brasil não tinha nenhum lugar no relatório fiscal da Intel. A gente estava espremido no 1% chamado resto do mundo. Pois é, as coisas mudaram desde então até agora. Pois nós saímos dessa lanterninha e hoje somos nada menos do que o terceiro maior mercado de PCs para consumidores domésticos da Intel em todo o mundo. E não é à toa que a gente saiu dessa posição, porque o brasileiro ama tecnologia. Então, saca só alguns dos números que eles nos passaram. A Intel Brasil, em 25 anos, cresceu 518% o mercado de computadores. Nesse mesmo período, a média mundial ficou em 379%. Então a gente cresceu muito mais rápido que toda a média do resto da média do mundo. E no segmento de consumidores domésticos, muitos que estão vendo esse vídeo, inclusive, né, a galera que compra para ter os seus PCzinhos em casa e poder usar, esse número é muito maior. Foram nada menos que 1.604% de aumento. 1.604% de aumento, sendo sincero, eu me perco um pouco, porque é um número muito grande. Então, para vocês terem uma projeção, isso quer dizer que em 25 anos de mercado de computadores, o Brasil aumentou 16 vezes nessa janela de tempo, entre 87 e até o momento que eu gravo esse vídeo. Se vocês querem ter uma perspectiva, então nós crescemos 16 vezes, enquanto o restante do mundo cresceu apenas 6 vezes. E a gente ainda não parou. Afinal, essa não é uma história que terminou. A 13ª geração Intel Core, codinome Raptor Lake, está prestes a fazer a sua estreia no mercado. E é claro, nós aqui do Adrenaline não podemos esperar para testar e trazer as nossas impressões para vocês. Então, fiquem de olho, não percam mais do resto dessa história que ainda não terminou. E vejo vocês no próximo vídeo, galera. Tchau, tchau!